Esse texto diz que quando Davi foi estabelecido rei em Israel, para cumprir a determinação de Deus, Davi, meu pastor, quando se assenta no trono, ele tinha tudo. O que ele queria, ele tinha: riqueza, prosperidade, vitória. Ele conseguiu unificar os reinos, ele criou paz até entre os seus vizinhos de nações. Davi era um líder incrível. Se você trouxesse para o patamar atual, era como o presidente americano, não no nível dele, com muito mais excelência, sendo governado pelo próprio Deus. Davi, ele olha para o seu reino e vê paz, vê tranquilidade. Mas Davi, com tudo que ele viu de prosperidade, ele sentiu a necessidade de algo ou alguém muito mais importante. Davi queria trazer a arca, que estava um tanto esquecida pelo povo de Israel, desde a batalha com os filisteus, com os filhos de Eli, 18 anos quase. Me perdoe algum detalhe de tempo. E Davi desejava trazer a arca para Jerusalém. E o que é Jerusalém no contexto de época? Jerusalém é o que para os judeus? A casa deles. Diga comigo, Jerusalém é a casa deles. Essa região é Marambaia, Guaratiba, perdão. Toda vez que a gente viaja para outro estado, para pregar, para passear, o que for, ou trabalhar no Rio, quando a gente põe o pé, ou estamos lá, onde é que você mora? Onde é a sua casa? A gente fala que eu moro lá em Guaratiba, no Rio de Janeiro. Aqui é a nossa casa. É aqui que temos referência, que temos família, que estamos plantados. Aqui é o nosso local de bênção, é o nosso ninho. O ninho de Davi, com a sua família, o seu povo, era em Jerusalém. A arca não podia estar nunca fora de Jerusalém. Davi monta uma comitiva de 30.000 soldados valentes para ir apanhar a arca, que estava em outro território. Davi, ele prepara tudo, faz o planejamento. Só que Davi, creio eu, que ele pecou em um aspecto. Se é que posso usar o termo pecar, não é no sentido de transgressão. Ele não deu detalhes para a sua esposa. Ele não deu assim aqueles detalhes mínimos que vocês mulheres observam e nós homens não observamos. Foi em busca da arca. Ele chega no local que estava a arca, na casa de Abinadab. Todo preparativo, fazem um carro novo, alguns textos, um carroção que diz, uma carroça grande, nova, e eles colocam a arca, que era levada por 2 varais, em cima dessa carruagem nova. Davi estava feliz, porque um sonho dele estava se concretizando. E diz a Bíblia que os 2 filhos de Abinadab iriam auxiliar. Um chamava-se, nós lemos, Aiô, e o outro chamava-se Uza. Eles começaram a conduzir a arca, e estavam ali os músicos, começaram a ir para Jerusalém, a caminho de Jerusalém, 30.000 homens, preste bem atenção, amado, e eles cantando, bailando e tocando os instrumentos, estava tudo muito bem. Mas chegou um momento que eles passaram por um local chamado a Eira de Nacon. Quando chega nesse local, um local de secagem de cereais, um local de plantio, era um local com muito desníveis. A arca começou a pender. Aiô na frente, Uza na lateral, do lado, um pouquinho afastado, e conduzindo os bois. Aonde estava Davi? Diga para o teu irmão, Davi estava fazendo uma festa lá atrás com o pessoal. Davi gostava de ficar no meio, igual o pastor Gilberto. Fala teu irmão, Davi estava lá atrás fazendo uma festa. De repente, quando a arca pende, Uza coloca a mão na arca, e era por lei proibido quem não fosse levita transportar o varal, a arca no varal. Chegava ali perto. Era proibido por lei mosaica tocar na arca. Não podia haver esse confronto. Ele tocou na arca e diz o texto que ele abriu, foi aberta por Deus uma ferida nele. Não que Deus quisesse, mas foi pela imprudência dele. Eira de Nacon. A nossa vida tem horas que está igual uma montanha-russa. Estamos lá em cima, tudo dando certo, tudo bem. Mas tem horas que as nossas vidas começam a declinar um pouquinho, a gente começa a conhecer algumas depressões da vida. É aquele sobe e desce que a gente já sabe que existe,
Os casais mais novos têm muita coisa para ver ainda. Temos casais de 30, de 20, de 40 anos aqui. Nós temos 17, né? Quase 20. E tem muito pela frente. E é justamente aí que nós vamos nos ater um pouquinho só. Crise. Primeiro que elas não avisam quando vão vir. Aparece no percurso da nossa vida, a gente não espera. Houve todo um planejamento, mas quem tinha que estar lá na frente? Que era levita, sacerdote e rei, monitorando tudo. Davi. Quando as coisas estão erradas, Davi estava lá atrás, foi informado. Uza estava morto, ou Uzá estava morto. Davi, ele chega e vê aquela situação. A alegria que estava a caminho de Jerusalém tornou-se em frustração para todas as famílias que estavam representadas por 30 mil soldados e principalmente para o rei Davi. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Vamos chegar lá juntinho, irmão, nessa manhã. Quando a crise é instaurada, Davi começa a me ensinar alguns detalhes que nós precisamos ter cabeça fria para resolver. E o fator aqui não é idade, o fator é convivência com Deus. É a experiência de cada um dos amados aqui, respeitando sempre os nossos líderes. Porque se nós não temos, para prosperar em família, precisamos de 3 bênçãos, ou 3 abençoadores. Primeiro Deus, depois precisamos dos nossos pais, comunhão com os pais, ser abençoado pelos pais, e precisamos da bênção dos nossos pastores. Aí você prospera. Voltando a Davi, ele vê aquele quadro difícil. O que ele faz? Não vou levar mais a arca, eu vou deixar a arca por aqui. Senhor, me dá uma direção. Ele não entendeu, pastor, por que Deus permitiu aquilo. Ele não entendeu um ato de imprudência que refletiu nele. E alguém disse que quando um barco afunda, o comandante afunda junto e é o responsável, ainda que seja uma tragédia que vai acontecer. Mas Davi era o responsável. E sabe o que nós vemos nos tempos atuais? Muita acusação. Não, mas foi você que fez, foi eu que fiz, você que fez. Isso é um reflexo da síndrome de quem? De Adão, desde o Éden. As coisas acontecem, a crise é instaurada, é muito mais fácil acusar, apontar, do que sentar e bater um papo, dialogar. E a gente peca muito nessa área, diálogo. Todos os encontros de casais é falado muito sobre diálogo. A psicologia ensina que diálogo é fundamental para a vida do ser humano. Eva, por falta de diálogo com Adão, o que ela fez? Foi conversar com quem? Foi bater um somebody love com quem? Cobra. O diabo entra na cobra, ela conversando com Satanás. É carência de diálogo. Estatística diz que as mulheres brasileiras gostam de conversar. As europeias falam 8.000 palavras por dia. 8.000 palavras. Imagina bem, 8.000 palavras. Aí eu fico pensando nas nossas irmãs brasileiras. Supera. Só que existem mulheres que não conseguem se expressar para o marido. Veja bem, amados. Quando a crise aconteceu com Adão, ele começou a acusar. Davi, agora eu trago aqui, Davi, ele trouxe para si a responsabilidade. Os homens, façam assim. Irmãozinho, assim mesmo, assim, estou aqui, pastor. A crise pode vir. Fecha a mão, a crise pode vir. Isso. A dificuldade pode se manifestar. Mas nós não vamos culpar aquela que é mais frágil que a gente. Não vamos. Mas ela... Não vamos. Interessante que o sarrafo na Bíblia, ele é mais pesado para nós homens. Aí alguém fala assim, maridos, amai vossa... A gente ouve muito no altar isso. Marido, amai vossa ou vossas mulheres. Maridos, vossas mulheres. E se entregai por elas. Para apresentar a Deus uma igreja, como a igreja sem mácula, sem ruga, linda, preparada. E para a mulher fala acerca da submissão, que não é muito bem entendida em alguns casos. Amar como Cristo amou a igreja, fala-se de um amor sacrificial. O amor de sacrifício é você entrar na frente, peraí, é minha esposa. Mas ela está... Em casa eu converso com ela, ela é minha esposa. Ela é sua esposa. Ela é uma propriedade particular sua. E você, marido, é propriedade particular dela.